Quando a gente fala em multa ambiental, qual que é a primeira remetente na cabeça? Bom, a gente sabe que o produtor rural, inevitavelmente, ele utiliza recursos naturais. É o solo, é o recurso hídrico, e ele depende disso até para o ciclo se desenvolver da cultura dele. No caso da pecuária, também para o desenvolvimento do gado dele, ele precisa utilizar esses recursos naturais. E aí, visando proteger esses recursos naturais, foram editadas uma série de leis, normativas, decretos para proteção disso. Quando o produtor ele acaba infringindo alguma dessas leis protecionistas, ele acaba cometendo um dano para o meio ambiente. E esse dano ele pode variar de graus mais leves até graus mais elevados. E o problema é quando esse dano, de fato, ele se torna um problema para aquele local. E aí surge, então, o auto de infração. E uma das principais consequências desse auto de infração, e que é um primeiro momento a gente vê que é a primeira repercussão mais imediata que o produtor vê, é em relação à multa ambiental. Então chega lá um auto de infração para o produtor em razão do descumprimento de alguma normativa relacionada aos recursos naturais. E quando vem esse ato de infração, como que o produtor pode recorrer nisso aí? Bom, a primeira coisa que a gente orienta, que o produtor faça é buscar uma ajuda especializada. Então, consultar um advogado que seja especialista nessa área ambiental para ele analisar esse auto de infração. Mas para os nossos telespectadores eles terem uma noção do que ele precisa primeiro verificar, a hora que ele recebe aquele auto de infração, o que ele precisa analisar primeiro. Então vamos lá. A fiscalização ela pode ser feita em loco, então tem uma equipe de profissionais, seja do órgão ambiental, seja a polícia ambiental, se dirigem até a propriedade, constatando alguma infração, eles vão lavrar o auto de infração. Se o proprietário ele tiver no momento dessa fiscalização lá no local, os órgãos ambientais eles podem direcionar diretamente naquele momento o auto de infração. Caso ele não esteja lá, ele vai ser encaminhado via correios. E aí, recentemente também, o que tem acontecido muito? Os órgãos ambientais, a fiscalização ambiental, eles têm analisado imagens de satélite para constatar infrações ambientais. Então, eles fazem isso remotamente, sem ir no local. Então, eles, através das imagens de satélite, eles constatando a ocorrência de algum ato infracional, de alguma infração ambiental, eles também vão lavrar esse auto de infração. E aí vai ser encaminhado por correio para o produtor, para o proprietário daquele imóvel. Você recebeu o auto de infração na sua mão. Primeira coisa que você vai analisar, de fato, aquela infração ela ocorreu na sua propriedade? Então, tem que estar a coordenada geográfica lá da sua propriedade, do local da infração, para você identificar se realmente foi lá. Você realmente cometeu a infração que está descrita naquele auto de infração? Então, às vezes, o órgão ambiental se equivoca. Você fez uma limpeza de pastagem, ele coloca lá que foi uma supressão de vegetação nativa. Às vezes aquela limpeza brusca na pastagem, né, que dá essa... Sim, e aí isso ocorre muito, porque tem uma diferença de pasto sujo com área onde está ocorrendo regeneração natural com vegetação nativa. E às vezes, por imagem de satélite, o órgão ambiental ele acaba confundindo. Então, uma área que está suja lá, mas que não ocorreu a regeneração natural, na verdade, são plantas invasoras que estão lá naquela pastagem. Ele acaba identificando na imagem de satélite que é a árvore. Ele imagina que é a árvore, que é regeneração de vegetação nativa e aplica uma multa para você, falando que você fez supressão de vegetação nativa, quando na verdade foi só a limpeza de pastagem. Então tem que ficar atento ao que foi descrito no auto de infração. O que a autoridade ambiental ela colocou lá como descrição da infração. Aí você vai avaliar se está tudo correto, se não tem nenhum campo equivocado em relação aos seus dados pessoais. E também nesse ponto é importante você verificar se você tinha alguma autorização, alguma licença, porque às vezes o órgão ele não analisa isso, ele não vê, ele não consta no sistema dele a autorização ou a licença ou a dispensa de licença, que existem alguns casos que tem a dispensa de licença. Então, verificar se você tem algum documento que possa contestar aquele auto de infração. E aí isso vai ser feito de que forma? Através de uma defesa, né? Então, por isso a gente orienta a buscar um profissional para analisar esse auto. Por quê? Além de ter o prazo, né, que aí ele precisa ficar atento a esse prazo, geralmente um prazo aí de 20 dias, para apresentar a defesa ou para pagar a multa, é nesse momento que o profissional ele vai conseguir fazer toda essa análise e com o conhecimento que ele tem jurídico sobre leis ambientais e tudo mais, ele vai conseguir verificar o que você pode alegar na sua defesa. Então, por isso, a gente orienta sempre buscar ajuda.
que as consequências de você não se defender e não pagar a multa, elas são inimagináveis, né? Eu ia te perguntar isso agora. Caso o produtor não vá à defesa, não olhe esses detalhes, quais que são os prejuízos aí? A gente sabe que a multa ambiental, muitas vezes, ela não é só uma multa ambiental, ela vem acompanhado de outras consequências. O órgão ambiental ele pode, por exemplo, embargar a sua área. Então, aí já complica, por quê? Porque você vai ficar impedido de desenvolver a sua atividade naquela área que foi embargada. Então, o embargo é uma consequência. Você não realizando o pagamento da multa, o que acontece com o auto de infração? Ele passa por um processo administrativo dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do IBAMA, enfim, dependendo de quem te autuou, vai ter um processo administrativo. Esse processo administrativo, você não apresentando a defesa, ele vai para julgamento. Então, a autoridade julgadora, ela vai falar para você assim, olha, você não se defendeu, esse processo ele foi à revelia, e agora eu estou te intimando para você cumprir o que precisa ser cumprido, as sanções que eu estou te impondo. Então, ou você vai pagar a multa, se for necessário embargar a obra, ela vai permanecer embargada. Se for necessário destruir algum equipamento que foi utilizado ou alguma obra que foi realizada dentro da área onde não podia, essa destruição vai ocorrer. Então, ele vai te intimar para você, de fato, cumprir o que foi determinado. Você não cumpriu, no caso da multa, por exemplo, ela vai para a dívida ativa. E aí surge um novo problema para o produtor. Nome inscrito em dívida ativa começa a prejudicar a questão dele obter recurso em instituições financeiras, ele fica lá com uma certidão negativa de dívida ativa, problemas fiscais, e aí surge a execução fiscal para cobrar essa multa. Então, inscreve o nome do produtor em dívida ativa, abre a execução fiscal, o processo judicial, e aí vem as consequências disso, inclusive constrição de patrimônio, constrição na conta, dependendo do valor, constrição em relação a algum bem, veículo. Então, tudo isso são consequências do auto de infração. Por isso, a gente não pode pegar o auto de infração e falar assim, vou deixar isso para lá, de forma alguma. Busque. Se caso realmente tenha ocorrido aquilo e você reconhece que você cometeu a infração, não tem nenhum equívoco no auto de infração e você quer pagar aquela multa, busque pagar a multa. E aí, além disso, você tem que verificar essa questão, porque existem descontos, né? Então, se você optar por pagar a multa, você tem um desconto, por exemplo, de 30%. É previsto em lei esse desconto de 30%, tanto na legislação federal quanto na nossa legislação aqui estadual do estado de Goiás. Então, você pode fazer esse pagamento. E tem uma série de outras situações que você pode optar no caso do auto de infração. Nós temos uma participação. Eu comprei um terreno de uma chácara que anteriormente teve uma área bosqueada. Vixe, gente, estou enxergando aqui. Bosqueada no antigo dono e foi atuada e a área embargada. Ele me vendeu o terreno e eu mantive assim, limpo, roçado e agora ambiental, sendo que não fui eu que busquei a área. É possível tirar essa multa das minhas costas? Essa é uma pergunta muito interessante e muito importante. Primeira coisa, o que você precisa entender? A infração ambiental, o dano ambiental, ele tem repercussões em 3 esferas. Ele pode ter repercussões em 3 esferas. A administrativa, que é quando o órgão ambiental ele vai lá e impõe a multa para você através do auto de infração. Você tem a repercussão na área criminal, que é quando aquela infração que você cometeu, ela também se constitui um crime ambiental, então você vai ter um processo criminal para responder. E, além disso, a esfera civil, que aí vai entrar exatamente nesse ponto dessa pergunta. O que é essa esfera civil? É a reparação do dano. O que acontece? Se você está sendo multado em razão do desmatamento, nessa área que era bosque, por exemplo, você pode recorrer sim, porque não foi você que fez o desmatamento. Então, você pode alegar que não foi você quem fez, então você não pode ser autuado na área administrativa. Contudo, a reparação do dano, que é a área civil, então você é obrigado a reparar aquele dano, ela acompanha um bem. Então, o que isso significa? O proprietário que adquirir aquele imóvel, que teve aquela situação, que ocorreu aquela infração, ele vai ser obrigado a reparar o dano. Então, mesmo que você não tenha cometido a infração, a reparação do dano ficará a seu cargo, porque hoje você é o atual proprietário. Aí, o que você pode fazer? Você pode entrar com uma ação regressiva, cobrar do antigo proprietário os custos que você despendeu para reparar esse dano. Mas, em relação à reparação do dano, sim, quem está no imóvel que é obrigado a reparar. Por quê? Porque é
uma coisa que acompanha o bem, acompanha o imóvel. Se você vender esse imóvel nessa situação, e aí o órgão ambiental constatar isso, ele vai obrigar o atual proprietário a reparar o dano. Então, na esfera administrativa e na criminal, sim, dá para você discutir que não foi você que cometeu aquela infração. Mas na esfera civil de reparação do dano, aí a gente tem que tomar um maior cuidado justamente em relação a isso.